Nós estamos com uma série de mensagens aí sobre o livro de Daniel. E aí, hoje é o quarto domingo e é o capítulo de número 4. Então você vai abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 4, tá certo? Daniel, capítulo de número 4, para nós lermos a palavra de Deus e meditarmos nesta palavra nesta noite. Daniel, capítulo de número 4. Daniel, capítulo 4, verso de número 34. Daniel, capítulo 4, o verso de número 34. Diz assim a palavra de Deus: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e com os moradores da terra. Não que há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento. Também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui estabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Vamos orar? Senhor, nós apresentamos a Ti, Deus, as nossas vidas, e que o Senhor nessa noite opere em nossas vidas e abra os nossos corações para ouvir a Tua palavra. Dai-nos graças para entender e compreender as Sagradas Escrituras e nos alimentar delas. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem já ouviu falar numa palavra chamada zoantropia? A palavra zoantropia, ela é destinada a pessoas que, por um ato de delírio na sua vida, em algum momento da sua vida, elas pensam que são o que não são. Mais especificamente, tem pessoas que pensam que são animais. E há quem, quando é deliberado nesse sentido, querem viver igual a animais. Inclusive até comer a comida que os animais comem. É um termo utilizado para um ato ou um estado de perturbação dentro do ser humano. Você já imaginou a pessoa ficar tão perturbado, tão angustiado, que se achar que é um animal? É um estado de mente fora do contexto do ser humano. E o capítulo 4 do livro de Daniel relata que Daniel teve um sonho, que esse sonho lhe tornou em uma loucura. Ele foi dormir,
tranquilo, e nesse ato aí, quando ele está dormindo, ele sonha, e nesse sonho, quando ele acorda, ele vai contar o sonho, e logo depois que o sonho se cumpre, ele vira um louco. Ele vira um louco. E a loucura do monarca, do grande Nabucodonosor, que teve esse sonho, e esse sonho era, o pior da história é que ele teve um sonho, e que o sonho era relacionado a ele próprio. Sabe, irmãos, eu costumo às vezes dizer, sabe, às vezes você vai para a igreja, não sei se isso já aconteceu com algum de vocês, ou com quem está nos vendo, você vai para a igreja, aí lá você escuta uma palavra, eu já vi alguém assim, e alguém que está de lado, sabe, Leandro, aí alguém que está de lado diz assim, olha, é para tu, isso aí é para tu. Quando na verdade, na maioria das vezes, Deus não está falando para tu, Deus está falando para você que o catou. E o sonho de Nabucodonosor foi isso. Ele teve um sonho, queria a revelação, não entendeu nada, mas o sonho era com ele mesmo. Era ele mesmo. E o capítulo começa com uma doxologia. O que é doxologia? É a fórmula de louvar e glorificar com frequência ao Senhor nosso Deus. O capítulo do livro de Daniel, no capítulo 4, os 3 primeiros versículos, começa exaltando a Deus, engrandecendo a Deus, enaltecendo a Deus, exaltando a Deus, colocando Deus realmente na forma onde Deus sempre deve estar pelas nossas vidas. Isso porque a gente só vai entender isso no final do capítulo. O grande problema que nós vemos aqui, ou a questão que nós vemos aqui, é que algumas vezes acontece em nossas vidas de nós deixarmos de exaltar e glorificar o Deus Todo-Poderoso. E em algumas vezes, ou na maioria das vezes, por um ato de loucura do ser humano, o ser humano quer glorificar a ele mesmo. Ele quer exaltar a ele mesmo. O pedestral das coisas é ele mesmo. É por isso que nós entendemos pela teologia reformada que a gente não costumamos dar, entre aspas, testemunhos. Porque quando você sobe no púlpito ou pega o microfone para dar testemunho, você só vai falar de quem? De você. Olha, eu estava, eu passei, eu. E o culto, você tem que entender que na doxologia da teologia reformada, o culto, o louvor, a exaltação sempre tem que ser para quem? Para Deus. Note os 3 primeiros versos do capítulo 4. Você está com a sua Bíblia aberta aí, você vai entender bem direitinho. Olha só o que é que diz os 3 primeiros versículos. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Olha o que é que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, eu, Nabucodonosor, eu entendo, isso aqui ele está falando da doxologia do sonho dele. Eu entendo que Deus é um Deus grande, que Deus é um Deus poderoso, que Deus é um Deus majestoso, e que isso precisa ser repassado para todos os povos da terra. Parece-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosos são as suas maravilhas. E o seu reino, o reino sempre eterno, é o seu domínio de geração a geração. E queridos, enquanto nós como crentes não pararmos para entender que tudo que acontece nas nossas vidas, seja de bom ou seja de ruim, tem a permissão de Deus, nós não vamos entender o que é o sofrimento. Todo sofrimento na vida do crente, ele tem um propósito. Nenhum crente sofre sem que haja um propósito por trás. Não importa seja ele qual for, precisamos entender que tudo o que está acontecendo é para que o nome do Senhor seja glorificado. Não tem outro meio, não tem outro fim. Precisamos ter a nossa mente cativa a isso. Primeiro ponto, irmãos,
da nossa mensagem de hoje. O sonho era sobre quem? Sobre ele mesmo. Às vezes, nós lemos um texto ao acordar pela manhã, que aquele texto da palavra de Deus não é um texto que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aquele texto que a gente lê não é levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem sobre ti. Aquele texto que a gente lê não era um texto que nos anima, mas é um texto do tipo mandando nós nos consertarmos. É um texto que manda nós nos arrependermos. A igreja do Senhor aqui na terra, que não prega arrependimento, que não prega perdão de pecados, ela é uma igreja que precisa ser reciclada, que precisa ser reavivada. Nós não podemos andar na mão de um rio em que a pregação é só de bênçãos, e que você vai vencer, e que você vai se levantar, e que isso vai passar, e que a noite, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tudo isso é verdade, mas nós temos que entender que nós passamos por provações, por sofrimento, por angústia, por perseguições. E às vezes o sonho, um versículo, um texto, uma repreensão, ela vem para que nós possamos entender que a glória é de Deus e não nossa. Para que a gente possa entender que nós não somos nada sem Deus. Que o seu emprego deve glorificar a Deus. Que o seu casamento deve glorificar a Deus. Que o que você está passando é para a glória de Deus. Que uma doença que chegou até você também é para a glória de Deus. Que às vezes o desemprego também, ele é para a glória de Deus. Oxe, pastor, e é sim, para que você venha entender que você vai voltar de novo a ter um outro emprego, para que esse outro emprego você venha glorificar a Deus. Porque muitas vezes você está empregado, e quando você está empregado, você esquece de Deus. Quando você está empregado, você deixa de ser dizimista. Você não vem para a igreja no domingo porque você está cansado. Aí você fica desempregado para você descansar. E aí o que é que acontece? Você começa, porque você está desempregado, você começa a buscar a Deus. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, há cristãos que só são crentes quando eles estão no aperto, quando estão no desespero, quando estão passando por necessidade. Enquanto isso não acontece, eles se esquecem que Deus é Deus. E muitas vezes eles se apoiam, se estribam no seu intelecto, na sua própria glória, naquilo que eles têm. E foi assim que aconteceu com Nabucodonosor. Ele se apoiou naquilo que ele tinha, naquilo que estava diante dele. Era tudo bonito, tudo majestoso. E note bem como é que discorre o texto da palavra de Deus. Olhe para o que diz aí no versículo 4. O versículo 4 diz algo tremendo. Que muitas vezes isso acontece com a gente, para que a gente possa sair da nossa zona de conforto. O versículo de número 4 diz assim: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz em meu palácio. Vamos fazer a aplicação disso para nós, irmãos? Será que muitas vezes isso não acontece com a gente? Nós estamos em paz, tranquilo, está tudo bem, assistindo televisão, dando altas gargalhadas com piadas sobre crente. Você vai para qualquer outro lugar, menos para a igreja. Você adora qualquer outra coisa menos Deus. Você festeja e celebra tudo menos exalta o Senhor. O texto do versículo 4 diz assim: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo, eu estava em paz. Mas ele se esqueceu de que essa paz que ele tem não é a paz que Deus dá. Essa tranquilidade que às vezes o ser humano acha que tem, não é a tranquilidade que Deus quer que você tenha. Às vezes, irmãos, nós passamos por situações que a gente acha que está tudo bem.
Olha, na sexta-feira o camarada vai ao shopping, compra e compra. No sábado, amanhece o dia, ele passa aquele belo dia na praia, gastando. No domingo, que é o dia de quem? No domingo é o dia de quem? Aí ele se esquece que esse dia é do Senhor. E ele toma esse dia como se fosse para ele. E ele vai fazer qualquer outra coisa. Todo tipo de festa, de profanação que não exalta a Deus, é essa pessoa que se descrente faz no dia do Senhor. Que o dia do Senhor não é dele, mas ele faz. E aí essa pessoa acha que está tudo tranquilo e que está tudo em paz. E Deus vai requerer dessa pessoa. Mas há um outro ponto muito peculiar aqui no versículo 5. O versículo 5 diz, irmãos, o versículo 4, enquanto o versículo 4 diz que ele estava tranquilo e feliz, no versículo 5 diz que houve um momento que ele ficou perturbado. Olha o versículo 5. Eu tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me deixaram perturbado. Porque, irmãos, quem não tem Deus, ele tem uma falsa paz. Quem não tem Deus, tem uma falsa tranquilidade. Parece que está tudo bem. Parece que está tudo tranquilo. Mas na verdade não está. As Sagradas Escrituras, ela nos diz, irmãos, e ela nos aponta que há caminhos para o homem que parecem direito. Mas o final dele é caminho de morte. Parece direito. Está tudo dando certo. Nem sempre, irmãos, quando está tudo dando certo, é sinal de que Deus está. Nem sempre, quando as coisas estão dando certo na vida das pessoas, é sinal de que Deus esteja presente. Há caminhos que parecem direito, mas o final deles é caminho de morte. E Nabucodonosor está dizendo aqui que ele estava em paz, estava tranquilo, mas só que ele viu que ele ficou de sobremaneira perturbado. Aquela paz que ele tinha no versículo 4, quando chega no versículo 5, desaparece. Será que isso algumas vezes não já aconteceu com a gente? Não é? Você está tudo bem. Está tudo bem. Às vezes está tudo bem. E de repente, irmãos, acontece algo que você fica no desespero. Totalmente desesperado, sem saber o que fazer. No versículo 6, ele faz algo que está na cabeça e no poder dele e que muitas vezes nós também queremos fazer. No versículo 6 ele diz assim, olha, por isso eu expandi um decreto. Às vezes, irmão, quando nós nos achamos no poder, quando a gente acha que pode, quando a gente acha que a glória é nossa, quando a gente acha que a força é nossa, a gente quer fazer o nosso próprio decreto. E a gente quer determinar as ordens que a gente quer fazer. E a gente esquece dos mandamentos de Deus. Nós estamos botando lá no grupo todos os dias os mandamentos, os catecismos. E vocês lembram qual foi a pergunta de hoje? A pergunta de hoje é sobre os mandamentos de Deus. E muitas vezes, quando nós não nos voltamos para os mandamentos da palavra de Deus, para os 10 mandamentos, a gente cria os nossos próprios mandamentos. E muitas vezes, as pessoas que se dizem crente, que cantam no domingo à noite, que estão na terça-feira na oração, que citam lindos versículos, mas muitas vezes essas pessoas criam mandamentos para si e dizem assim, na minha vida quem manda sou eu. Se esquece que quem manda na tua vida é Deus. Que a qualquer momento ele pode cortar o fio da tua existência. A qualquer momento ele pode transformar aquela falsa paz que você tem em perturbação. E muitas vezes você quer fazer o seu próprio decreto pensando que é você que manda na sua vida. E eu queria dizer para você nessa noite que quem manda na sua vida não é você. Quem manda na sua vida é Deus. Portanto, tenha cuidado que Deus pode fazer as coisas de cima
voltar para baixo e também pode fazer as coisas de baixo irem para cima, porque Deus é Deus justo e fiel, e quem demanda todas as ordens são Ele e não nós. Precisamos entender isso. Tem outro ponto aqui interessante no versículo 7, é que ele teve um sonho. E mais uma vez, igual ao capítulo 3 que nós falamos a semana passada, ele conta o sonho dele à pessoa errada. Veja o que é que diz no versículo 7. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhe contei os sonhos, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Queridos, é natural, é normal, quando nós estamos diante de uma situação muito difícil. Deixa eu abrir um parênteses aqui para contar um negócio a vocês. Você está vendo esse menino aí, Ethan? Como é o nome? Cleito, Leanderson. Como é o nome dele? Mateus. Às vezes essas crianças, elas vêm até nós. E sabe qual é a atitude que nós tomamos quando a gente está perturbado? Cheio de preocupação na cabeça. O juízo só falta sair pelos ouvidos. A primeira atitude que a gente faz é: sai de perto de mim. Me deixe em paz. Eu quero sossego. Às vezes, irmãos, nós deixamos de dar atenção devida a quem está procurando atenção à pessoa certa. Os filhos procuram a primeira atenção aos pais. Mas nós, como os pais, muitas vezes nós rejeitamos. E deixa eu dizer uma coisa a você para poder voltar para o texto. É que quando nós não damos atenção aos nossos filhos, irmã Giovana, eles vão sair. E a primeira pessoa que ele encontrar, que der atenção a ele, eles vão contar o problema, vão contar a situação e vão contar o que está passando. Pode ser quem for. Ele saiu de perto de você, ele vai contar. Aí, imagine na sua cabeça quem for que eles vão contar. Nabucodonosor estava angustiado, triste, perturbado. E aí o que é que acontece? Ele vai contar o problema dele a pessoas erradas. Eis o perigo, irmão, de nós não consultarmos ao Senhor, mesmo nos momentos de crise, mesmo nos momentos de dificuldade. Eu postei essa semana, eu não sei se alguém lembra, se alguém viu, se alguém copiou. Ore. Ah, mas eu não tenho vontade. Ore sem ter vontade. Ah, mas eu não tenho motivo. Ore sem ter motivo. Ah, mas eu estou perturbado. Aí é que você deve orar. Aí é que você deve buscar. Ore, mesmo sem ter vontade, mesmo sem ter motivo, mesmo nesse momento em que às vezes você não quer orar, ore. Outra coisa, ore, mesmo quando você não fale. Ore com as suas lágrimas, com os seus pensamentos, com as suas intenções. Dobre o seu joelho. Mas eu não posso, ore sentado. Ore em pé, mas ore. E não conte seus problemas a qualquer um. Procure alguém que seja sóbrio para entender aquilo que você está passando. Às vezes, somente Deus conhece os nossos pensamentos. E só quem tem o Espírito de Deus é que vai entender aquilo que nós estamos passando, para Ele aliviar a nossa dor, o nosso sofrimento e nos tirar daquela angústia que nós estamos passando. Segundo lugar, irmãos, o sonho de Nabucodonosor, ele sai do palácio para o pasto. Ele sai do seu reino de glória para viver como animal. Você conhece alguém que já foi rico e hoje é pobre? E você já parou para pensar que quando essas pessoas eram ricas, queria pisar em você? Você já parou, irmãos, para entender? Agora eu vou falar o contrário. Quando os políticos estão precisando de voto, como é que ele te trata? Aperta a tua mão, te dá um abraço.
Ele chega na tua casa, tu quer abrir a porta da sala, ele diz, não precisa não, eu entro pela da cozinha. São cheios de humildades que não tem. Por causa da glória que eles acham que são deles. Mas, queridos, às vezes Deus nos deixa cair para a gente entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Disso viverá o homem. Nos versículos 9 e 10, ele conta o sonho. Ele relata o sonho. Ele descreve o sonho. E é interessante quando a gente chega no versículo 13, há algo que quando eu estava estudando o texto me chama a atenção. No versículo 13, ele diz assim, mas no meu sonho, quando eu estava no meu leito, eu vi um vigilante e vi um santo que descia do céu. Querido, às vezes Deus quer nos dar um recado. Às vezes Deus quer nos dar um alerta. Às vezes Deus quer que aquela pessoa que Ele está usando, alguém que Ele está mandando, quer que a gente aprenda com aquilo. Às vezes Deus está nos mostrando que o que está acontecendo é como você precisasse de ouvir alguém, uma palavra de paz para o teu coração, exercida pela Bíblia, vindo das Sagradas Escrituras. Nem sempre, irmãos, nós vamos escutar aquilo que nós queremos escutar, mas na maioria das vezes é preciso a gente escutar aquilo que nós precisamos escutar e não o que queremos. Quando a gente chega no versículo 15, há uma variante, uma mutação. A cepa aqui é uma mudança de a planta, ela muda ou germe, ou muda de variante. É como se o texto estivesse dizendo aqui que ele muda de rei a uma metamorfose na vida dele. Ele sai de um reinado para ser um animal. Ele sai da sua glória para ser um leigo, um inerte, uma pessoa que não tem capacidade de nada. Mas há aquilo que em muitos crentes, às vezes isso acontece também. Tem muitas pessoas que mesmo sendo crente, quando tem um emprego melhor, muda de comportamento. Não é assim? Conseguiu algo na sua vida, o seu comportamento muda. Visitava Nando direto, mas aí ficou rico, né? Já se esqueceu. A outra coisa interessante aqui é que às vezes essas atitudes, elas são tão fortes porque elas provêm do coração. E só quem pode mudar o coração do homem é Deus. Olha o versículo 16. No versículo 16 ele diz assim: mudou-se-lhe o coração para que não seja mais o coração de homem. Olha só que coisa. Mudou-se-lhe o coração. Tem pessoas, irmãos, que eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas tem pessoas que nós conhecemos há tanto tempo atrás que depois de algum tempo, de passar os anos, de passar algum tempo, quando a gente se encontra com ele de novo, que conversa, em meia hora de conversa, você diz assim: rapaz, fulano mudou demais. Eu não pensei nunca que fulano ia ficar daquele jeito. Na verdade, eu fui decepcionado pelas atitudes de fulano. Porque ele mudou o coração. Aqueles atos de humildade, aquela atitude de humildade que tinha, aquele senso de sensibilidade mudou. As atitudes das pessoas mudam, porque elas não carregam Deus em seus corações. Há pessoas, irmãos, que mesmo sendo crente, são mau caráter, mal agradecidas. Só vive reclamando. Parece que a glória de Deus, a majestade de Deus, a bondade de Deus, o dia que Deus dá, o sol que Deus dá, não lhes é suficiente. Há pessoas que mudam tanto o coração, que mudam o seu jeito de agir até com seus filhos, com seus cônjuges, com o seu patrão,
com a sua família. Eu não quero nem chegar em atos de amigos e de irmãos. Há pessoas que mudam o seu coração diariamente. Precisamos, irmãos, entender que, às vezes, Deus está nos testando para saber se de fato e de verdade somos aquilo que a gente demonstra ser lá fora. Porque na igreja é bonito demais. Você chegou aí, sentou, bem bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, da glória a Deus, levanta a mão, fecha os olhos, né? E lá fora? E lá fora? Por isso a gente precisa entender duas coisas. No versículo 6, ele diz aqui que há um decreto, mas esse decreto é feito por Nabucodonosor. Agora observe o versículo 24. No versículo 24, a situação agora muda de figura. Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo. Olhe para o versículo 6. O versículo 6, ele diz assim. Versículo 6. Por isso expedi um decreto. Nabucodonosor. Quem foi que fez o decreto aqui? Nabucodonosor. Mas olha que no versículo 24 as coisas mudam de figura. No versículo 24, quem faz o decreto é quem? É Deus. Voltamos novamente para entender, irmãos. Aquilo que está escrito lá em Provérbios capítulo 16. O homem traça os planos, faz as suas ideias, arquiteta o projeto, mas a palavra final vem do Senhor. Às vezes, irmãos, nós queremos que as coisas, olha, eu vou fazer assim, vai ser assim, e vai dar certo, e vai ser assim, e eu vou fazer isso. E a pessoa esquece que o decreto que ele fez no versículo 6 vai ser derrubado, porque o decreto que vai prevalecer é o do versículo 24, que é o decreto de Deus. Em outras palavras, aquilo que às vezes a gente pensa como ser humano não serve de nada. Precisamos entender que há lá na frente a gente vai ver no final da mensagem, que precisamos confessar a Deus o quanto nós erramos. Às vezes, irmãos, a gente traça os nossos planos. Olha, eu mesmo já caí nessa cilada. Olha, eu vou entregar o meu serviço aqui, porque naquele serviço ali é melhor. E você deixa de servir a Deus na sua igreja. Sabe? Você está tão bem aqui, sabe? Ah, mas eu estou ganhando um pouco. Lá eu vou ganhar mais. Vai ganhar mais, mas vai sacrificar a obra do Senhor. Às vezes você acha que o plano que você está traçando, olha, irmãos, eu quero tocar nessa tecla de novo, do versículo 6 e do versículo 24. No versículo 6 o decreto é seu, no versículo 24 o decreto é de Deus. No versículo 6 você traça os seus planos, mas no versículo 24 o plano é traçado por Deus. Às vezes a gente acha que os nossos planos vão dar certo, vão ser eficientes. E tem muitos que acham que às vezes os nossos planos vão glorificar a Deus. E na verdade não é. Precisamos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, para no final das contas Ele nos exaltar. Precisamos disso. Olha o que é que diz o versículo 25. Ele diz assim, bem interessante, falando para nós nos dias atuais. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais. Um cara que era rei, que vivia na glória, que vivia na majestade, que tinha os seus oficiais ao seu favor, que poderia dar qualquer ordem, e essas ordens lhe seriam obedecidas. Agora, o texto está dizendo que ele vai viver e vai se alimentar com quem? Com os animais. Irmãos, deixa eu fazer uma aplicação para nós mesmos hoje. Precisamos rever os nossos conceitos de crentes, para não sermos expulsos da presença de Deus. Precisamos saber qual é a decisão que nós estamos tomando, para depois não ser tarde demais. Olha o texto. Às vezes você quer se apoiar no seu decreto, e
você diz em alto e bom som: na minha vida quem manda sou eu. Não é o pastor, não é a igreja, não é a Bíblia. Quem manda sou eu. Mas o decreto final é de Deus. Cuidado para você não fazer igual esse texto aqui me lembra, sabe quem? O filho pródigo. Olha, Senhor, olha meu pai, eu quero a minha parte, eu quero a minha herança. Você lembra do texto? E o pai, sabe, com o coração partido. São atitudes, irmãos, que nós devemos pensar antes de realizar. O pai, com o coração partido, olha para o filho, reparte a herança e vai dar a ele. Parece com os textos aqui do versículo 4 e 5 desse rei. Eu estava feliz, eu estava tranquilo, eu estava em paz. O filho pródigo estava tranquilo, estava feliz, estava em paz na casa do seu pai. Mas ele disse: eu quero a minha herança. Ele tomou uma decisão precipitada. Ele tomou uma decisão sem consultar a Deus. Ele tomou uma decisão que foi na cabeça dos seus amigos. E não uma decisão que foi tomada pela leitura, pela prática da palavra de Deus. Qual é o resultado? Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha mulheres ao seu redor. Enquanto ele tinha dinheiro, ele fazia e desfazia. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha tudo que ele queria. Mas note que o texto vai parecer com esse texto que nós estamos pregando sobre Nabucodonosor. Chega um momento que o filho pródigo, ele diz assim, ele diz: olha, o dinheiro acabou. E agora eu vou me levantar. Eu vou ter com meu pai. E eu vou dizer a ele: pai, eu pequei contra os céus perante ti. E eu não sou digno nem de ser chamado filho teu. Sabe por que ele disse isso, irmãos? Porque ele foi parar numa criação de quê? De porcos. E ele desejou comer o quê? O que os porcos comiam. Eu quero que você entenda nessa noite, irmão, que eu estou falando de alguém que era crente, que servia a Deus, que tinha uma Bíblia na mão. Não era uma Bíblia como a nossa, mas tinha. Que aprendeu com o seu pai a Torá. Que aprendeu as coisas de Deus, mas ele tomou decisão precipitada. E ele desejou comer o quê? Aquilo que os porcos sobejam. Por causa de uma decisão que não lhe foi peculiar. Diante disso, eu queria dizer uma coisa para você nessa noite. Eu sei que muita gente não aceita isso. Eu já pequei contra Deus com isso também. Não é porque eu estou pregando aqui que eu sou melhor do que vocês. Mas olha o que é que diz o versículo de número 27. O versículo de número 27, ele diz: olha, portanto, ó rei, olhe para a sua Bíblia. Acompanhe aí, veja essa frase que está aí. Por favor. Portanto, ó rei, aceita o meu... Fala mais alto, por favor. Aceita o meu... O que é que acontece nos dias de hoje, irmão? Que muita gente não quer aceitar qualquer coisa, menos conselho. Há quem diga que conselho, se fosse bom, não se dava, sim? Vendia. Ó rei, aceita o meu conselho. Eu tenho um conselho para você nessa noite. Volte-se para o Senhor. Se humilhe diante do Senhor. Busque ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Não é tarde para você reconhecer que errou. E o interessante, irmãos, é que agora o rei vai entender isso. Ele foi lá, ele desejou comer com os animais, ele ficou nessa loucura. Na verdade, quando nós não adentramos para os conselhos sagrados, para os conselhos dos mais velhos, nós entramos em parafuso e nós nos tornamos como loucos. Quem é que não conhece pessoas que hoje estão sofrendo porque não tomaram conselhos?
Porque não ouviram os conselhos de seu pai, da sua mãe, do seu pastor, de alguém mais velho. Eu sempre costumo dizer isso, que às vezes quando a gente está, sabe, Alexandre, pregando aqui, dizendo alguma coisa assim, que às vezes a palavra toca em você, aí lá dentro de você diz, o pastor quer mandar na minha vida. Não, irmãos. A gente quer o seu bem. A gente quer ver você feliz. É porque dói quando a gente está errado. A gente não quer estar errado. Mas veja bem, olha aqui, vamos ver a partir do versículo 28. Todas essas coisas sobreveio ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia. Quanto tempo você está sofrendo? Quanto tempo tem sido a sua dor? Aqui foi 12 meses. Eu não sei quanto tempo foi o seu, ou será o seu. Versículo 30 diz: falou o rei e disse: não é essa grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? O rei está se gloriando a si mesmo. Ele está trazendo a glória e a majestade para ele mesmo. Quando nós não tomamos conselho, nós dizemos que a glória é para nós, que o grande somos nós, que quem manda somos nós. Há homens, Leandro, que diz que quem manda na casa dele é ele. Ele se esquece do Salmo 127. Que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Você nessa terra não é dono de nada. Tudo que você tem, conforme o Salmo de número 24, pertence ao Senhor com toda a terra. E toda a glória deve ser voltada para ele. O rei pensou que o palácio, que a grandeza, que tudo vinha dele e voltava para ele. Mas há um momento aqui de confissão de fé desse homem. É o que nós precisamos entender, irmãos, de nos voltar. Não há nada perdido. Se você está vivo, se você está nos escutando, se você está no leito de um hospital, se você está, sofreu um acidente, mas ainda está em sã consciência, eu não sei o que você está passando, mas nessa noite é noite de você confessar a Deus os seus pecados e se voltar para Ele, porque Deus ainda continua no trono e Ele ainda é Rei, Majestade e Todo-Poderoso. Olha aí o que é que diz. Vamos ver o que é que diz o versículo de número 31. Falava o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o teu reino. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes Deus tira coisas de nós. Muitas vezes Deus tira algo de nós. E às vezes é algo precioso. Às vezes é algo que mais a gente se apega. Sabe qual é a coisa mais importante na sua vida? Aquilo que ocupa a maior atenção do seu dia a dia. E às vezes Deus tira. Você quer ver uma coisa? Não estar aqui na nossa mensagem, mas eu queria ler aqui com os irmãos. Deuteronômio capítulo 8 e o versículo 3. Deuteronômio capítulo 8. O versículo de número 3, olha o que é que diz a palavra do Senhor para os nossos corações. Você pode até procurar aí. Olha o que é que diz o texto da palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 8 e o versículo 3. Ele, Deus, te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná que teu pai, que tu não conhecia, nem teus pais o conhecem, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Às vezes Deus nos humilha, Ele faz as coisas acontecerem em nossa vida, para nós nos voltar para Ele. Para ao invés de nós crescer, a gente diminuir. Ao invés da gente querer ser grande e entender que nós somos pequenos diante do Senhor. Ainda a cura para os loucos, para os bêbados, para os mentirosos, para os nécios, para os doentes, para aqueles que ainda não se encontraram com Cristo.
Para aqueles que apresentaram seus filhos a Deus, mas não apresentaram Deus aos seus filhos. Para aqueles que são da igreja, mas ainda não são igrejas. Para aqueles que têm a Bíblia na mão, mas não têm no seu coração. Ainda há esperança para você. Ainda Deus trabalha na sua vida. Olha o versículo 34, a palavra de Deus, ela nos diz: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Eu e você, irmãos, precisamos confessar a Deus. Aqui há uma confissão de fé desse rei Iníquo, mas ele entendeu que ele precisava se voltar para Deus. E nós, que dizemos que somos crentes, ele olhou para o céu e ele disse: olha, eu me levantei e eu glorifiquei e exaltei ao Deus do céu. Olha o que aqui diz o versículo, Salmo 73, o versículo 17. Salmo 73 e no versículo 17, diz assim a palavra de Deus: até que... 73, versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei quais são os fins dele. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Precisamos, irmãos, com entendimento, entrar no santuário de Deus. Precisamos sair do nosso estado de loucura, de desespero, e entrar no santuário de Deus. Na verdade, precisamos converter os nossos corações ao Senhor, nosso Deus. O versículo 34, ele diz 3 coisas que nós, como crente, precisamos fazer. Há 3 ordens de Deus aqui para o verdadeiro cristão. A primeira ordem é: bendiga ao Senhor. Ele disse: eu bendisse ao Senhor. O versículo 34, ele diz: mas ao fim deles, mas naquele dia eu, Nabucodonosor, levantei os olhos e eu bendisse. Você sabe o que está lá no Salmo 103? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. A segunda ordem que tem aqui é: eu louvei ao Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós estamos aqui dando glória a Deus, exaltando a Deus, cantando as canções que o rei cantou aqui, mas quando a gente chega em casa, a nossa boca, parece que a gente aqui está dando a nossa boca a Deus, e quando a gente chega em casa, a gente empresta ao Satanás. Tem gente que no culto, a sua boca é uma boca de louvor e exaltação a Deus, mas na sua casa não louva a Deus. Será que nós somos daqueles, irmãos, que quando alguém chega na sua casa para lhe visitar, eles vão entender que o seu vizinho é temente a Deus, ou vão entender o contrário? Porque tem vizinhos, irmãos, tem pessoas que infelizmente se dizem crente, mas só Deus tem misericórdia de sua língua. O palavrão rola solto no seu dia a dia. Na hora do café, na hora do jantar, na hora do almoço. A terceira ordem que temos aqui no versículo 34, a primeira é: bendiz a minha alma ao Senhor. A segunda é: eu louvarei ao Senhor enquanto viver. E a terceira ordem é: glorifiquei ao Altíssimo, o Todo-Poderoso. Quando é que nós temos parado, irmãos, para glorificar a Deus com as nossas vidas, com o nosso testemunho e com aquilo que nós somos de fato e de verdade? Será que se eu pegar aqui, eu vou usar as mesmas expressões que eu peguei aqui? Essa semana a gente estava aqui, eu acho que ontem, e quando eu botei isso aqui, esse pultozinho aqui, Ethan chegou aqui e ficou dizendo amém, sabe? Por quê? Porque ele... Escuta. Como é o nome dele? Esqueci o nome. Se Mateus, se Leanderson, se Cleiton,
se ele escutar palavrões dentro da casa de vocês, o que é que ele vai repetir? Palavrões. Mas se ele escutar, sabe, as coisas dando errada, e ele vê você chegar em casa e dizer: glória a Deus, tá difícil, mas eu vou vencer. A luta é grande, mas Deus vai me tirar dessa luta. A tempestade está grande, mas vai chegar uma hora que Deus vai acalmar essa tempestade. Os seus filhos vão aprender isso. Os seus filhos vão aprender isso como algo que vai estar inculcado nos seus corações, na sua mente, na sua vida. O versículo 37 diz que parece com a repetição do versículo 34. Agora, pois eu, ele está dizendo, agora, pois eu. Entenda, irmãos, o que a expressão do livro de Daniel aqui é uma profecia que está se voltando para mim e para você. Entenda, deixe de apontar os outros. Às vezes nós, como crente, somos caprichados em estar apontando os outros. Dizer: olha, fulano não veio para a igreja, fulano é isso, fulano é aquilo. O texto está dizendo aqui que eu. Você tem que se voltar para você. Sabe? É como se fosse, entenda, eu vou fazer uma ilustração aqui. É como que se você fizesse como o profeta Samuel fez. Quando ele disse: olha, ele olhou, ele pregou para o povo, ensinou a palavra de Deus ao povo, ele ensinou os estatutos ao povo, mas o povo não quis segui-lo, mas o povo não quis obedecê-lo. Ele disse: olha, eu cansei de vocês. Eu queria dizer uma coisa para vocês: vocês escolham a quem vocês querem servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bote isso na sua cabeça. Eu estava contando aqui, nós estamos sendo representados nessa noite aqui por 1, 2, 3, 4, 5, 6 famílias. Coloque isso, irmãos, como uma atitude na sua vida. Diante da situação que nós estamos vivendo em nosso país, coloque a sua família debaixo dos seus joelhos. E diga, e grite. Se você não puder gritar, fale. Se você não puder falar, chore. Se você não puder chorar, gema diante do Senhor. Mas diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ele diz aqui, no versículo 37, eu. Versículo 37, ele diz: eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, todos os seus caminhos são justos, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Confesse a Deus o seu pecado. Confesse a Deus a sua angústia. Nessa noite, Jesus, o Filho do Homem, aquele que era, que é e que há de vir, ele pode mudar a situação da tua vida. Seja ela qual for, como Daniel aqui no ato da oração estava orando por irmã Dilvana. Outro dia eu estava conversando com essa amada irmã, e ela quase que não consegue falar, só chorando, só chorando, só chorando, só chorando. Mas em outro dia, em outro momento, ela disse: pastor, olha, Deus fez um milagre na minha vida. O segredo, irmãos, está aqui no versículo 34 e no versículo 37. Procure apresentar a Deus e bendizer ao Senhor. Está difícil? Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 34. As coisas estão ruins? Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que nós crentes, irmãos, aprendemos com a crentaiada aí fora? Aprendemos algo errado, que isso vem dos pentecostais. De qualquer coisa que a gente sofre, a gente diz: meu irmão, a minha vida está uma luta. Ô luta, ô luta. Aprenda a bendizer ao Senhor. Sabe o que foi que aquela viúva, um homem de Deus chega na casa daquela viúva, o filho dela está morto. E o homem de Deus pergunta a ela: como é que está a tua vida? Está tudo bem? E ela disse: está tudo bem. Aprenda a bendizer ao Senhor.
ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e os gados não derem o seu mantimento no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor, e bendirei ao nome do Senhor nosso Deus. Bendiga o Senhor, irmãos. Faça como Jó. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos exercitar a nossa fé e convicção daquilo que nós somos. E nessa noite, Jesus, o Filho do Homem, que pode colocar de volta ao teu lar, a tua vida, restaurar o teu emprego, restaurar o teu casamento, restaurar a tua saúde, restaurar a tua paz, te trazer tranquilidade. Esse Jesus que foi morto, crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia, Ele está aqui nessa noite. Você pode até não estar sentindo, você pode até não estar vendo, mas eu posso declarar nessa noite que eu tenho sentido e tenho certeza que Ele está aqui nessa noite. E Ele pode mudar a tua vida. Ele pode mudar o percurso da tua história. Porque as promessas que Ele faz, Ele cumpre. Somente de Deus nós temos a resposta eficaz e com clareza. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor aplique essas palavras em nossos corações. E que possamos, irmãos, glorificar e exaltar a Deus. Mesmo quando as coisas não estiverem bem. Mas lembre que as coisas podem não estar no nosso controle. Pode não estar do jeito que a gente quer, mas está no controle do Altíssimo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos teus conselhos. Obrigado, Senhor, porque nós queremos te exaltar, te glorificar e te louvar, Senhor. Mesmo em meio às lutas, tribulações que passamos nessa vida. Nos ajuda. Nos reanima, Senhor. Nos levanta, Deus. E que nessa noite o teu Filho Jesus, ele possa entrar com providência na vida das pessoas para curar, para sarar, para restabelecer, para reorganizar a casa, para fazer-nos entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai de tua boca. Obrigado, meu Senhor, porque nós queremos te exaltar e bendizer ao teu nome, assim como no final dos dias esse rei, esse monarca, ele confessou, ele entendeu que somente tu és altíssimo sobre todas as coisas. Que nós possamos também fazer isso e um coro com ele nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Fechem seus olhos e recebam. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, as divinas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam derramados sobre todo Israel de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Queridos, nossa programação semanal continua a mesma, né?